Norte não nasceu por acaso. Não nasceu de uma frente de garimpo, nem de uma grande madeireira, nem do avanço espontâneo das grandes colonizadoras. Guarantã nasceu de um projeto e de um sonho coletivo. Famílias gaúchas vindas de longe atravessaram estradas de chão, incertezas e floresta fechada para viver o que parecia impossível: ter sua própria terra, construir uma comunidade e recomeçar. O INCRA planejou, uma cooperativa mobilizou, mas quem fez a cidade existir foram essas pessoas. Eu sou filho de um assentado, da primeira 7 famílias, e esse projeto de assentamento que trouxe essas pessoas do sul, esses agricultores, foi um dos primeiros projetos de assentamento em conjunto, INCRA e uma cooperativa, que é a Cooperativa do Sul, Cooperativa Tritícola Limitada. E esse assentamento, realmente, eles começaram em 78, 79, e essas primeiras famílias, nós chegamos aqui em 30 de novembro de 1980, as primeiras 7 famílias. Essa sede aqui da cooperativa, que chama Cotrel, esse bairro, onde começou. E aí depois nós tínhamos o executor do INCRA, que chamava o José Humberto Macedo, que abriu as ruas na beira da BR-163 e que fundaram a cidade de Guarantã, que deram o nome à cidade de Guarantã. Foi assim que iniciou o assentamento. Eu cheguei aqui com 19 para 20 anos, né? E meus pais moravam no interior, eram agricultores lá no Rio Grande do Sul. E quando eles decidiram, eu estava numa capital, em Porto Alegre. E eles decidiram vir para cá e me chamaram, e eu não quis ficar sozinho lá e vim com eles. E lógico, as dificuldades muitas, era mato, era muita dificuldade. Mas o pior problema que existia na época era a malária. Muitos assentados que a cooperativa trouxe chegaram aqui, começaram a adoecer com a malária e tal, voltaram. O restante a gente ia superando. As famílias foram se adaptando, trabalhando na agricultura, plantando arroz, plantando milho. Depois veio a época do garimpo, aí começou a ter um dinheiro mais fácil, mas desviou da função que era o assentamento, que era produzir na agricultura familiar. O interessante é que o crescimento da região foi muito rápido, né? Logo se emancipou o Guarantã, já construíram a primeira usina hidrelétrica que teve, aí começou a fornecer energia. Foi muito rápido o crescimento. E aí a dificuldade as coisas foram melhorando e hoje está excelente. Quando eu cheguei aqui, não existia nada. Eu vim aqui para atender um pedido do presidente do INCRA, que veio do pessoal do Rio Grande do Sul, do Erechim, a Cotrel, Cooperativa Tritícola de Erechim, onde vieram as primeiras famílias. A 5.600 metros, nós entramos numa picada para ali descobrir uma área para fazer assentamento daquelas famílias que vinham do Rio Grande do Sul, de Erechim. Chama-se hoje Cotrel. Em seguida, logo em seguida, quem mais desenvolveu essa região foram os brasileiros que estavam no Paraguai. Foi um pedido também do presidente da República e de outras autoridades para trazer essas famílias que ali estavam através das irmãs dominicanas. E nós fizemos, e eu provei ao presidente do INCRA que teria área suficiente para assentar tantas famílias, como foi assentados, e hoje existem muitas famílias aqui nesta nossa região. O maior desafio era dar um pedaço de terra para que essas pessoas pudessem trabalhar, desmatar, fazer o seu pequeno trabalho como agricultor, como eles sabiam fazer lá fora do Brasil. Hoje esse pessoal planta o que comer, sai da roça, sai lá do plantio desse pedaço de terra que ele tem. É assim que desenvolveu esta região. Foi assim que desenvolveu e que eles fizeram com que pudesse trabalhar com benefício de todos nós. Aqui, a cidade ainda não existia. Existia apenas a ideia e a coragem de 7 famílias que topavam tudo em nome de um futuro melhor. A educação foi o primeiro tijolo simbólico de Guarantã. Antes da praça, antes da igreja, antes das ruas. Foi numa sala improvisada que a cidade começou a existir de fato. A minha sala, eu digo que a minha sala era mais chique, porque era de tábua, né? Quase que bruta, só passada numa lâmina. As carteiras eram uns bancos maiores, onde eu assento a criança menor.
Ali sentava 3, 4 no mesmo banco. E quadro, a gente não tinha quadro. O meu quadro era uma folha de fogão que não usava mais, daí coloquei. E também a lona preta, que a gente usou muito. Giz, eu ainda tinha um pouquinho que eu trazia de Cuiabá, né? Mas as minhas colegas, é até interessante, tinha aqui em Açutã muitas pessoas que mudaram de religião. Daí eles quebravam o santo. E aquele gesso do santo, eles usavam para escrever em tábuas brutas mesmo, sabe? E era muito interessante. Cortava fininho. Foi assim o começo. E aqui as dificuldades eram muitas, mas a gente ia vencendo, sabe? Os pais eram mais unidos, a gente conseguia as coisas, sabe? A gente fazia festinha, fazia teatrinho com as crianças, tudo, né? Sempre fui uma professora muito rígida. Meus alunos sempre diziam, mas graças a Deus aprenderam alguma coisa. Se a terra era promessa, a malária era a ameaça. E vencer esse inimigo invisível significou mais do que manter a cidade viva. Significou provar que o sonho valia a pena. Era muito difícil, muito difícil. Você não imagina, era... Mas só que era gente jovem e a cidade era jovem, aí quase não tinha doença de pessoas idosas. Não tinha quase problema de coração. Os que tinha muita e muita era malária, malária e malária. Era assim que funcionava na época, não era difícil. Mas depois que tu aprendeu... Eu não sabia nada de malária, porque lá no sul não tem exemplo. Quando tinha malária, as coisas graves da malária, malária cerebral, insuficiência hepática pela malária. E era comum, não era incomum, vou falar diferente. Na época dos atoleiros, a gente queria mandar para Cuiabá para fazer uma diálise ou algo assim. Não podia, morriam porque tinha atoleiro. Eu só tinha o estetoscópio, o esfigmanômetro e vontade. Tinha um laboratório, que então a gente poderia fazer algum exame complementar. Não tinha raio-x, não tinha eletro. Então era bem assim, rústico o atendimento, mas vontade. E como a maioria das pessoas era jovem, não tinha nem ultrassom. Para as gestantes, que daí começou a novidade de ultrassom, era Sinop e Cuiabá. Muito trauma por causa de derrubada de mato. Derrubavam o mato e morria. Derrubavam o mato, caía na cabeça. Isso tinha muito, né? Me lembro de uma menina do Novo Mundo, que ela tinha 4, 5 meses de malária. Ela chegou num dia que teve um temporal na Cotrel. Não deu tempo de fazer nada. Ela totalmente anêmica. Não deu para fazer nada, ela faleceu assim em seguida. Várias situações. Nem é bom lembrar. Teve um caso que nós pegamos, na época ainda Dr. César, acho que não tinha chegado. Aí chegou um senhor do Projeto das Irmãs, estava em coma, porque ele não respondia estímulos nenhum. A gente tentou fazer aqueles estímulos que a gente aprendia, né, com agulhas e tal. Aí a gente não tinha o que fazer, a família pobre não tinha onde levar. A gente deitou ele naquelas precárias condições que tinha e a gente foi intercalando. Ele foi feito a lâmina, ele estava com as 2 malárias, falcíparo e vivax e fígado intoxicado, né? Aquela coisa toda, nem vomitando porque ele estava em coma, né? A gente foi intercalando o soro nele. Fomos intercalando para desintoxicar o fígado, outro coquetel para já dar uma animada, e hidratando e fazendo remédio de malária. No 5º dia ele deu um sinal de vida. Aquilo para nós marcou assim, sabe? O resto, aí tinha um senhor lá, ele falou, vocês salvaram meu irmão. Mas assim, né? Aquilo marcou muito a gente. Marcou outros fatos também, que vinham gente muito machucada do mato, né? Até emociona a gente. Tem um senhor chamado Moisés. Quando ele chegou aqui, foi em 85, se eu não me engano. Aí ele já vinha com uma experiência, uma bagagem boa, um enfermeiro, de uma outra cidade que ele já trabalhava em hospital. Aí ele começou a fazer os partos e tal, só que ele não dava conta, sabe? Daí a gente ajudava em tudo. Mas a gente teve que fazer várias suturas. Eu não tenho medo em falar, porque na época, se nós não fizéssemos, a pessoa ia ficar
sem suturar e sangrando. Então a gente fez sutura, a gente fez várias coisas, retirada de corpo estranho de ouvido e essas coisas todas a gente fazia aqui. Uma experiência que eu não esqueço nunca. A cidade deixou de ser um acampamento para se tornar projeto urbano. Guarantã nascia 2 vezes, pela fé dos colonos e pela engenharia do INCRA. Hoje, Guarantã do Norte é outra. É próspera, organizada, forte, referência no Nortão. Mas por trás de tudo isso, existe uma história que não pode ser esquecida. A história de quem veio primeiro. Eu sempre dizia que Guarantã seria uma cidade polo, pelo fato de ter um grande desenvolvimento na nossa região. Eu já fui prefeito 2 vezes aqui, fomos administrador disso aqui e tenho muito prazer, gosto muito de Guarantã, luto por esta cidade e tenho certeza de que irá muito mais desenvolver porque as pessoas gostam de Guarantã. Hoje, o Guarantã está sendo um grande plantador de soja, é um grande pecuarista. E tudo isso faz com que as pessoas, os colonos, possam desenvolver e venham pessoas de alto nível para a nossa região. E nós estamos na melhor região do mundo, eu acho, que é o Nortão, para o agronegócio. E isso ninguém segura mais. Aí, só se der uma revolução mundial, mas comida vai precisar sempre. E aqui é uma região privilegiada e única para isso. Eu gostaria que crescesse cada vez mais, que se tornasse um polo maior, né? Que tem tudo para isso, né? Ela tem tudo para ser grande, Guarantã, tem tudo para ser muito bom. E eu acho que a parte médica também está evoluindo muito, estão trazendo muita coisa nova, né? O povo fala, a saúde não está bem, é porque eles não conhecem a saúde antigamente, né? Quem fala não conhece como era, né? Mas hoje está bem. Eu me sinto orgulhosa de ver esses meus alunos que ocupam seus espaços. Tem uns que são médicos, tem outros que são professores, comerciantes. Eu agradeço muito a Deus por ter me conduzido até aqui. Tudo que tem numa cidade, no estado do Mato Grosso, aqui tem. Aí a cidade de Guarantã, ela está se tornando um polo, ela já é um polo de saúde, educação. A primeira faculdade se instalou aqui, hoje já tem várias faculdades, tem o IFNT também. Então a Guarantã está se tornando um polo e serve de apoio para o sul do Pará. O pessoal do sul do Pará vem serviços de mecânica, de mercado, de hospital, eles fazem aqui geralmente, né? Então é uma cidade praticamente polo. E mudou radicalmente, mudou tudo, né? Hoje já está bem tranquilo. Assim, que bom que mudou, que a gente conseguiu crescer economicamente também, construir família, né? Eu vim para cá, não conhecia minha esposa estava aqui, a gente casou, tivemos 2 filhos. Hoje um filho é engenheiro agrônomo, trabalha em Sinop, mora em Sinop. Outra filha é advogado, trabalha em Sinop. A gente construiu uma família, desenvolveu e todos eles estão bem. Então, isso foi o que aconteceu com a maioria das pessoas, não foi só com nós. Então, a gente conseguiu construir uma vida aqui e a gente está muito feliz com isso. E vamos viver o resto da vida aqui. Valeu a pena. Não me arrependo. Guarantã do Norte não é apenas um ponto no mapa. É um pedaço de vida de quem acreditou no impossível. Uma cidade que nasceu de um sonho e que continua sendo construída todos os dias.